Tema 2. Centralização e descentralização. O Estado pode satisfazer diretamente os interesses públicos que lhe são atribuídos, prestando serviços sem nenhum deslocamento do desempenho de funções, ou pode reparti-los com outros entes. No primeiro caso, tem-se uma centralização administrativa, na qual há um único titular das prerrogativas, competências e deveres públicos. Com a repartição, ocorre uma descentralização administrativa, caracterizada pela existência de vários núcleos titulares de certas atribuições. Sob o aspecto público, temos a centralização política, que consiste na atribuição de capacidade legislativa a um único centro. A descentralização política, que ocorre quando há mais de um núcleo com capacidade para legislar. Tem-se como exemplo a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Todos os entes federados possuem capacidade e competência legislativa. Tema 3. Federação. Características essenciais. O termo federação significa aliança, pacto, união. O Estado Federal é formado pela união de entes políticos autônomos dotados de personalidade jurídica de direito público. Entre as características essenciais de um Estado federal está a descentralização político-administrativa fixada pela Constituição. Atente-se para o fato de que a simples repartição de competências legislativas por si só não é suficiente para caracterizar essa forma de Estado, pois a delegação às divisões territoriais, se atribuída por lei infraconstitucional, poderá ser retirada a qualquer momento pelo ente central. Por isso, ocorre a necessidade de fixação pela lei maior. A participação das vontades parciais na vontade geral é outra nota definidora de uma federação. No federalismo brasileiro, a participação dos Estados-membros na vontade nacional se manifesta por meio do Senado, que é a casa composta por representantes dos Estados e responsável pela manutenção do equilíbrio federativo. Na atual Constituição, houve ainda a ampliação do rol de legitimados para propositura de ações de controle abstrato, com a inclusão de autoridades dos poderes executivo e legislativo estadual e distrital, permitindo-lhes questionar diretamente no STF leis ou atos normativos considerados lesivos aos interesses dos estados que representam. Essa característica essencial, no entanto, não foi observada em relação aos municípios, que, apesar de considerados entes federativos pela Constituição de 1988, não têm uma participação no cenário político nacional de forma tão direta e efetiva como os estados e o Distrito Federal. A capacidade de auto-organização dos Estados-membros por meio de constituições próprias é também um requisito indispensável para caracterizar a forma federativa de Estado. É oportuno lembrar que, ao lado dessa autonomia organizatória, as constituições costumam conferir também autonomia política e administrativa a todos os entes da federação. Ao lado das características essenciais, existem requisitos para a manutenção de um Estado federal, tais como a rigidez constitucional, a imutabilidade da forma federativa e a existência de órgãos encarregados de exercer o controle de constitucionalidade das leis.